Feliz sábado. Uma alegria estar aqui com vocês. Tudo jóia? Tem uma turminha aí que eu vejo todo dia. Todo dia. Estou vendo ali o Lorenzo, Giovana. Tem um outro ali que eu esqueci o nome. Mas nos encontramos praticamente todo dia ali no colégio. Uma alegria estar aqui com vocês. Hoje num ambiente diferente, mas para compartilharmos a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui antes de entrar na mensagem. Essa pergunta tem a ver com a mensagem, mas antes de ler o texto bíblico, melhor dizendo. Alguém aqui já se perdeu? Já se perdeu? Tem as crianças, já se perdeu? Minha mãe conta uma história. Olha aqui, ó, criança, presta atenção. Minha mãe conta uma história que quando eu tinha uns 2 aninhos, eu dei o maior susto nela. Ela falou que eles estavam viajando para Pernambuco, de São Paulo para Pernambuco de ônibus. Ela falou que estava ali meu pai, minha mãe, eu era filho único naquela época, tinha uns 2 aninhos, tinha um tio indo junto também nessa viagem. E indo para Pernambuco, são 3.000 quilômetros de ônibus. 3 dias de viagem, viajando dia e noite. E é normal, cada 4 horas de viagem, o que acontece? O ônibus para, né? Em algum posto de gasolina, em algum restaurante, para o pessoal ir no banheiro, comer alguma coisa. E minha mãe conta que em uma dessas paradas aí no meio do caminho, estava todo mundo dormindo, ela acordou e falou, vou no banheiro. E me deixou dormindo ali, do lado do meu tio. Estava minha mãe, meu pai, meu tio e eu. Daí minha mãe foi no banheiro. Imagine só, tenta imaginar a situação. No meio da estrada, ela não lembra se era dia ou se era noite. E ela foi no banheiro. E minha mãe conta a história que, quando ela voltou para o ônibus, eu não estava no ônibus, nem o meu tio. O que minha mãe imaginou? Deve ter saído com o tio para ir ao banheiro. Passa-se alguns minutos, meu tio volta e eu não estava junto. E minha mãe me chama de Beto, né? Meu nome é Carlos Alberto. E aí, minha mãe fala pro meu tio, cadê o Beto? Meu tio, não estava com você? Minha mãe fala que dá um frio na barriga, que a perna bambia, ficou mole, e bateu um desespero, e ela desceu, e ela falou que era um posto enorme, que vocês sabem como que é na escada, aquele monte de ônibus. E minha mãe falou que desceu, foi desesperada, correu no banheiro, olhou ali no restaurante, olhou tudo que tinha que olhar. E ela falou assim, nenhum ônibus vai sair daqui. Minha mãe disse que bateu ali um nervoso tão grande, sei lá quantos ônibus parados ali naquela parada. E ela foi lá onde tinha um microfone e falou assim, que não era para sair nenhum ônibus. A pessoa, imagina, não posso fazer isso. Não, sei que ela fez um barraco, o famoso barraco ali. Ela não deixou nenhum ônibus sair, falou para o meu pai segurar, pediu para algumas pessoas ajudarem ali. E minha mãe começou a entrar ônibus por ônibus. E ela falou em um dos ônibus que ela entrou, que era muito parecido com o nosso. Ela entrou e foi lá no fundo e me encontrou sentado dentro de um outro ônibus. Meu pai, eu tinha 2 anos de idade. E olha o susto que eu dei na minha mãe. Quem é mãe aí já pensa como que foi a situação ali, que susto, né? Passa-se um pouco mais de 20 anos, eu casei, tive a minha filha Laura, e estávamos um dia num sábado na igreja, sábado pela manhã na igreja, teve a escola sabatina, tivemos o culto normal, teve um almoço na igreja. E aí, depois do culto, aquele junta a panela, tinha um salão lá, onde era o salão dos jovens, fizemos ali um almoço, e o pessoal fica conversando, porque o povo fala bastante, come bastante e fala bastante. Quando deu mais ou menos uma hora da tarde, já tínhamos almoçado, a Laura já tinha almoçado,
E tinha várias crianças ali. E perto da igreja tinha uma pracinha. E uma adolescente estava ali e falou assim, nós vamos lá na pracinha com as crianças. A Laura pode ir? Eu falei, pode, olha ela. Pode. E elas foram. 1 hora depois, mais ou menos, lá para as 2h30, acabou a conversa. Chegou a hora daquele, tirar o soninho, a soneca da tarde, o pessoal começa a ir embora. Eu falei, vamos buscar a Laura. A pracinha ficava uns 50 metros da igreja. Fomos até a pracinha, olhei e vi as crianças. Sabe quando eu sou assim até hoje. Quando eu estou em lugar público, vou na praia, eu tenho que estar olhando meus filhos. Minha esposa também. A gente solta eles ali, mas tem que estar no nosso radar. E o meu radar começou a passar na praça assim, ó. E sabe quando você vai e volta e não encontra? Cadê a Laura? Fui na adolescente que tinha chamado as crianças para ela, viu? Cadê minha filha? Você não disse que ia olhar elas aqui? Ela estava aqui com a Beatriz agora há pouco. Agora há pouco, quanto tempo? Agora há pouco. A moleza que deu na perna da minha mãe, deu na minha também, naquele momento. É algo que acontece que é muito esquisito. Parece que a força acaba, você fica meio sem reação, dá uma aflição, é um calor que sobe assim dos pés até a cabeça. É uma sensação que só quem passou sabe dizer o que é isso. E eu falei, não acredito, cadê a Laura? E aí você já começa a tremer, aí minha esposa chegou também, e a mãe da outra menina também, cadê as duas? 2 princesinhas ali de 2 anos e pouquinho. A minha sogra morava uns 2 quarteirões para baixo, já pedi para alguém, desce correndo na minha sogra. De repente ela foi lá para a casa da avó dela. Não estava. Irmãos, foram mais ou menos, acho que uns 15 minutos ali, 10 a 15 minutos de desespero. Vai para a igreja, olha a igreja, não está na igreja. Olha para os vizinhos, pergunta se alguém viu, começa aquele desespero. 2 meninas de 2 anos e pouco haviam sumido. E aí alguém disse assim, vocês já olharam dentro da igreja? Eu falei, não, já olhamos. A igreja, imagina uma nave, tinha um monte de blindex, a igreja estava fechada. E eu olhei pela janela assim, olhei dentro da igreja, não tinha ninguém na igreja. E aí uma garotinha falou assim, elas gostam de brincar embaixo da escada que dá acesso para a plataforma, para a galeria da igreja. Será que elas não estão lá? Abrimos a igreja, fomos lá no fundo, tinha um buraco assim que dava acesso, era embaixo da escada. Imagina um porãozinho embaixo da escada ali. Quando eu chego ali, olha, está ali a Laura e a amiguinha dela brincando de escola sabatina. Você faz assim, ó. Filha, o que você está fazendo aqui? Você estava perdida. Olha, a gente fala às vezes na hora assim, ela, pai, não estou perdida. Estou dentro da igreja, papai. Ela estava perdida. Mas estava onde? Dentro da igreja. A mensagem de hoje tem um objetivo: nos alertar. Porque muitas pessoas estão perdidas. Fora da igreja e dentro da igreja também. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Livro de Lucas, capítulo 24, o versículo que nós vamos ler está a partir do versículo, o texto a partir do versículo 13. E antes de ler, convido você a fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, vamos ler a Bíblia. Queremos entender esse texto, bom Deus. Que o Espírito Santo nos auxilie nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Que dia que era esse? Vamos por partes aqui. Que dia que era esse? Esse era o domingo pós-morte de Cristo. Tá? Era o domingo. Jesus foi crucificado na sexta. Esse dia aqui, aquele mesmo dia, era o domingo. O dia da ressurreição. 2 deles, duas pessoas que seguiam a Cristo.
Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Aqui fala uma distância de 60 estádios, mais ou menos uns 10 quilômetros. Tá bom? Imagina-se uma distância mais ou menos daqui em Saltinho. Saltinho tem um pouco mais, mas aproximadamente, para vocês terem uma ideia, a caminhada que eles iriam fazer. 60 estádios. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que havia sucedido? Cristo tinha sido crucificado na sexta-feira. Aconteceu que, enquanto estavam conversando, discutiam, e o próprio Jesus, que já havia ressuscitado, se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Você percebe que aqui esse Cleopas, um dos seguidores de Cristo, quando Cristo pergunta, ele foi meio ignorante. Ele foi meio ignorante ali. Ele fala assim: você está vindo em Jerusalém, você não viu o que aconteceu lá não? É o único que não percebeu o alvoroço que aconteceu na cidade? E aí você percebe, continuando lendo o texto, ele fala assim, verso 19, ele lhes perguntou, Jesus se faz de desentendido: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para a morte ou crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade, olha o verso 22. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Verso 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Imagine uma igreja aqui, seguidores de Cristo, os discípulos e mais alguns e algumas mulheres. Jesus foi crucificado, você vai ver na cena ali do Calvário que eles sumiram. Aparece ali João, Maria, depois as pessoas vêm pegar o corpo de Cristo, mas a igreja mesmo que seguia Cristo ali, que estava acostumada a ver os milagres de Jesus, as pessoas que estavam acostumadas a receber o pão que ele havia multiplicado ali, as pessoas estavam acostumadas a ver Jesus realizando milagres. Essas mesmas pessoas viram Jesus ser crucificado. E essas pessoas, em algum momento, elas somem. E agora, no domingo da ressurreição, elas aparecem. E o relato fala que algumas mulheres foram à sepultura, não tinha corpo, o corpo de Jesus não estava ali, mas apareceram anjos, e esses anjos disseram o quê? Ele ressuscitou. As mulheres voltaram e contaram para os outros. E aí diz que foram alguns discípulos lá ver. E quando eles chegaram lá, olha o que o texto fala. Alguns homens foram lá verificar a exatidão dos fatos. E realmente, o corpo não estava lá, mas ninguém viu Jesus ressuscitado. Sabe o que a gente percebe nas entrelinhas? Aqueles homens estavam chamando as irmãs da igreja deles de mentirosas. Elas estavam mentindo. Porque se eles tivessem acreditado, eles tinham ficado lá em Jerusalém. E eles falam assim, foram algumas pessoas lá ver. Só que ninguém viu. Ninguém viu quem? Jesus. Se ele ressuscitou, deveria ter aparecido para alguém. Mas ninguém viu. Quando chega aqui no verso 25, fala assim, agora é Jesus falando. Ó nécios e tardos de coração para crer que tudo que os profetas disseram, porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E agora Jesus começa a dar um estudo bíblico. E fala, começando por Moisés, começando por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio.
e passando ali por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu fico imaginando agora aquela caminhada de uns 10 quilômetros. Se eu for correr 10 quilômetros hoje, eu vou correr mais ou menos em 1 hora. 1 hora eu consigo correr 10 quilômetros. Se você for caminhar uns 10 quilômetros ali, acelerado, umas 2 horas e pouquinho, você vai acelerado, você chega. Talvez 3 horas, né, caminhando. Agora eu imagino que talvez, aqui não dá exatidão a hora, mas talvez eles tenham saído caminhar ali umas 10 horas da manhã, estavam voltando para casa, porque já tinha notícia da mulher, que tinham olhado, os homens já tinham ido lá, olhar e voltaram. Acredito que teve um bate, vamos lá, vamos por lá, 11, meio-dia que seja. E agora Jesus encontra eles na caminhada, e diz que Jesus começou a dar um estudo bíblico. E quando você faz uma caminhada conversando com alguém, que o assunto é interessante, de vez em quando você para. E fala que Jesus, olha só, Jesus passou não só pelo Pentateuco, mas ele passa pelos profetas. Eu fico imaginando, recebendo um estudo sobre as profecias de Daniel, do próprio Jesus. Imagine Jesus ensinando a profecia das 70 semanas. E provavelmente alguma coisa ele falou ali. Porque ali no meio da última semana da profecia, seria morto, ungido. Imagine você tendo essa explicação da boca do próprio Cristo. E aí, a caminhada, não, explica isso aí. E fala que Jesus começou a explicar. E já estava escurecendo quando eles chegaram ali na aldeia. E fala assim, ó, quando se aproximaram, verso 28, quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Jesus falou assim, ó, tchau, estou indo embora. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Interessante, quando Jesus se aproximou deles e perguntou o que estava acontecendo, eles foram extremamente ignorantes. E agora, quando chegou lá em frente à casa deles ali, foi muito bom o papo, muito boa conversa, mas eu vou continuar a minha caminhada. Eles falaram, não, já está escurecendo, é perigoso viajar à noite. Você deve estar com fome, entre aqueles que eles constrangeram Jesus. Presta atenção no detalhe, nem tudo o que aconteceu está registrado aqui. Aqui é uma síntese, é um negócio bem resumido. Mas fala que eles constrangeram, eles usaram algum argumento para convencer Cristo a ficar. E aí Jesus aceita o convite. Jesus entra na casa. E o verso continua assim, fala, e entrou para ficar com eles. Verso 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo o partido lhes deu. Então lhes se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E aí disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha aqui aconteceu com você o mesmo que aconteceu comigo? O coração começou a arder, começou a dar um calor aqui quando ele explicava as Escrituras, e as coisas começou a clarear na mente. E o outro, sim. E quando eles reconheceram a Cristo, eles ficaram ali atônitos. E o texto fala que eles largaram ali. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pensa comigo, aqueles 2 homens frequentavam a igreja de Cristo. Se reuniam sábado após outro para ouvir os sermões de Cristo. Às vezes eu penso, será que eles estavam lá no sábado de manhã, ouvindo o sermão, será que eles estavam prestando atenção no sermão de Cristo? Será que eles estavam prestando atenção no sermão de Cristo? Ou será que eles estavam ali só para pegar as bênçãos? Só para receber ali os benefícios? Olha, ele multiplica o pão, se eu ficar doente, ele vai me curar. Mas, interessante, quando eu leio o Evangelho de João, fala que Jesus realizou muitos milagres. João registrou somente 7. E João fala assim, esses 7 são suficientes para que eles crescem
e para que nós hoje, em 2021, creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Mas interessante é que por vezes Jesus havia falado sobre que ele deveria morrer. As Escrituras apontavam para isso. Eu acredito que quando João Batista olhou para Jesus e falou assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquilo ali já foi um sermão. E nós não temos aqui todos os sermões de Cristo. Imagine quando ele ia na casa das pessoas, porque era comum ele entrar na casa da pessoa. Eu falo assim hoje como pastor, as pessoas vão em casa, e às vezes minha esposa fala assim, fala menos. Minha esposa me segura, ela fala menos. Porque se alguém for em casa e começar a perguntar da Bíblia, a gente vara a noite. Se começar a perguntar de Daniel e Apocalipse, então minha esposa fala, se segura, não pergunta isso aí não. Porque é uma coisa assim que quando eu entendi, eu falei assim, nossa, faço questão de explicar isso para as pessoas. Porque o que eu percebo? As pessoas estão na igreja, estão indo lá no sábado na escola sabatina, muitos, tá? Não são todos, mas muitos vão no sábado na escola sabatina, assistem o culto, participam lá, cantando, às vezes até pregando, mas não entendem as Escrituras. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo isso, ninguém me contou. Eu estou vendo isso. Agora com rede social as pessoas se expõem mais ainda. As pessoas postam coisas que não tem nada a ver com a Bíblia e usam o nome de Deus. Eu estava pensando aqui comigo, esses dias, refletindo sobre as coisas que eu tenho visto por aí. Eu cheguei à conclusão. Está fácil de resolver essa questão, dessa discussão, muitas discussões aí com relação às coisas de Deus. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Eu já cheguei à minha conclusão. Não estou falando que é a verdade absoluta, mas é a minha conclusão. A minha conclusão é a seguinte. No tempo passado, existiram vários deuses. E hoje ainda existem vários deuses. Mas tem dois deuses aí, que eles estão se misturando de vez em quando. Porque a pessoa fala assim, não, eu acredito em Deus. A outra fala, eu acredito em Deus. E aí uma fala assim, não tem nada a ver, isso pode, aquilo pode, isso pode, isso pode. Então eu acho que esse Deus que tudo pode, é um Deus aí, que realmente existe na mente das pessoas. Porque esse Deus que tudo pode, e as pessoas acreditam, tudo bem. Hoje existe a liberdade religiosa, você pode acreditar no que você quiser. Mas eu vou falar no Deus que eu creio. O Deus que eu creio inspirou profetas a escrever a Bíblia. Então, qual que é a minha conclusão? Existe um Deus por aí, se passando pelo Deus da Bíblia. E existe o Deus da Bíblia. Vocês estão entendendo? Quando eu vou para a Bíblia, eu vou aprender muitas coisas. Eu vou aprender lá em Mateus 7:21, que diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Eu vou aprender também que lá em Apocalipse capítulo 7, fala que João, ele viu uma grande multidão. E a multidão que João viu, está lá em Daniel 7, Apocalipse 7. Está falando do povo selado de Deus. Diz que ninguém podia enumerar. E sabe que multidão era essa? Era a multidão dos salvos. Olha só que interessante. Ele viu, eu presenciei o louvor aqui com vocês, e como é gostoso você louvar aqui na igreja, aqui na comunidade, aqui no Espaço Novo Tempo. Como é gostoso louvar em grupo. Porque eu vou ser bem sincero, quando eu estou em casa assistindo a live, eu não consigo cantar lá em casa sozinho. Mesmo que eu esteja com a minha esposa e com a minha filha, que são boas cantoras. Eu não me sinto motivado a cantar ali. Mas quando eu venho para a comunidade de crentes, e a gente canta junto, que é legal. Eu estou falando de mim, mas eu tenho certeza aqui, que na hora que fala assim, vamos louvar junto aqui. Olha, até hoje, desculpe a sinceridade, até hoje, se você faz isso na sua casa, beleza, vai ser o primeiro que eu vou conhecer. Mas até hoje, ninguém chegou para mim e falou assim, na hora que o irmão fala, fica em pé e vamos cantar, eu levo na minha sala e canto. Eu acredito que tenha pessoas que façam isso. Mas eu não consegui fazer ainda. E ainda não conheci alguém que faça. Satanás tem usado de uma estratégia e as pessoas estão caindo nessa cilada. As pessoas estão perdidas. E muitas delas estão dentro da igreja. Apocalipse 7, João fala assim, quando eu vi a multidão de salvos, não dava nem para contar.
Só que lá em Apocalipse 20, ele viu a multidão dos perdidos. E sabe o que ele fala? Era como a areia do mar. É incrível. Quando você fala de uma multidão que não dá para enumerar, ele olhava, você não conseguiu contar. Mas quando você fala da areia do mar, você percebe a intensidade disso. Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Abra sua Bíblia, em João capítulo 6, o verso 39. E olha só que interessante, Cristo falando aqui, ó. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha a vontade de Deus. Se você entrou aqui nesse local, se você está acompanhando aí essa live, é porque um dia, de alguma forma, você conheceu o nome de Cristo. E a vontade de Deus é que ninguém se perca. Mas, infelizmente, o próprio Jesus perdeu um dos 12 discípulos. E ele viu de perto essa desgraça acontecer. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Em 1 João, vai lá no final da Bíblia, lá em 1 João, antes do Apocalipse. Você tem as cartas aí dos apóstolos. E é interessante, quando você vê uma carta de um apóstolo, seja de João, seja de Pedro, seja de Paulo, por que ele mandava as cartas? Tem as cartas gerais, no caso essa carta aqui de João, era uma carta que circulava nas igrejas. Por que o apóstolo escreveu as cartas? Por quê? Porque muitas vezes ele não podia ir lá pregar para aquela igreja. E por estar impossibilitado de ir lá pregar, o que ele fazia? Mandava uma carta. E nessa carta tinha advertências muitas vezes, alguns casos de elogios também. E falava assim, ó, faça isso, não faça aquilo. E o que era isso? Eles eram inspirados por Deus a fazer isso. Em 1 João, capítulo 2, o versículo 4 e 5 diz assim, ó, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Esse verso a gente podia aplicar na lição da escola sabatina de hoje, para quem participou. Aquele que fala, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Queridos, os sermões que eu mais gosto de pregar são os sermões quando eu falo do amor de Deus. Quando eu falo, ó, venha como estás. Eu adoro falar disso. Deus, quando eu faço evangelismo, irmãos, eu já fiz evangelismo em cidades que não tinha igreja adventista. E como é gostoso quando você vai lá e prega para a pessoa que nunca estudou a Bíblia. A pessoa nunca estudou a Bíblia, a pessoa não conhece a história da criação, a pessoa não conhece a história do Natal. Eu já encontrei pessoas assim. E você vai lá e explica, tintim por tintim. E a pessoa fala assim, é isso que eu quero para a minha vida. E aí, a vida é transformada. Não é porque o pastor explicou, é porque o poder de transformação está na palavra de Deus. A Bíblia é um livro único, com estilo único, com inspiração única. E qual que é o grande diferencial dela? É um único livro capaz de transformar vidas. Eu lembro de um dia, quando eu estava lá em Itaporanga, uma cidade aqui no interior. Foi meu primeiro chamado para ir plantar uma igreja lá. Uma cidade de 20 mil habitantes, que era a maior cidade da Apso sem presença de igreja adventista. E quando eu cheguei lá, queridos, que frio na barriga, que medo, meu primeiro chamado. Eu tinha que chegar numa cidade onde tinha somente um casal adventista que morava lá,
que frequentava uma igreja numa cidade vizinha chamada Riversul, que ficava ali a 20 quilômetros. Para quem conhece essa região sabe onde que eu estou falando. E eu tinha um desafio ali de fazer o que Cristo fez para aqueles 2 discípulos. Explicar as Escrituras. Isso foi no ano de 2016. Há um mês passado, cheguei lá, só tinha um casal. O mês passado, eu recebi as fotos de um dos irmãos lá que é tesoureiro da igreja. Um empresário que foi batizado no período que eu fiquei lá. E sabe a foto que ele me mandou? De um terreno maior do que esse aqui do Espaço Novo Tempo e uma igreja sendo levantada para a honra e glória de Deus. Fui lá e joguei a semente. E as pessoas continuaram o trabalho. E as pessoas foram esclarecidas da verdade. O que aconteceu com esses 2 discípulos quando eles foram esclarecidos da verdade? Eles nem comeram. Eles largaram tudo ali e voltaram correndo para Jerusalém. A irmã White, no Desejado, ela comenta isso. Ela fala, sabe o quê? Eles largaram a comida ali, foram correndo pelo meio do caminho à noite, escuro, e o próprio Jesus acompanhou eles no retorno. Eles não estavam vendo Jesus, mas Jesus estava ao lado deles. Hoje, nós não estamos vendo Jesus aqui, mas Ele está aqui, através da pessoa do Espírito Santo. E quando Ele fala conosco, o coração tem que arder, a tal ponto de eu compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Eu lembro que uma das casas que eu visitei foi a casa do Sr. João. O Sr. João é uma pessoa simples, trabalhador rural, muito simples. E quando nós começamos o evangelismo ali, eu lembro que nós convocamos o distrito, que é Itararé, ficava 60 quilômetros, para um dia me ajudar lá na pesquisa bíblica. Ir de porta em porta perguntando se as pessoas queriam explicação das Escrituras Sagradas. Quando eu cheguei aqui em Piracicaba, em 2017, eu fiz uma mensagem aqui, acho que foi numa quarta-feira, sobre evangelismo. E eu mostrei até um vídeo sobre o que aconteceu lá em Itaporanga. Itaporanga é uma cidade de 20 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, lá tem pelo menos tinha 27 igrejas católicas. Imagine uma cidade com 20 mil habitantes, com 27 paróquias. Tem uma abadia lá, um local lá onde eles se reúnem, que é o maior mosteiro, se não me engano, da América Latina. Está lá. E aí eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu aprendi lá a respeitar nossos queridos amigos católicos. Eu aprendi a respeitá-los lá mais do que eu já respeitava. Porque eles seguem algo que eles acreditam. E eles seguem algo de forma sincera. Embora eu acredite que eles estão vivendo um engano, porque tem muitas doutrinas ali católicas que não estão de acordo com a Bíblia, mas eu aprendi a respeitar essas pessoas pela sinceridade e a devoção deles. Uma das pessoas que eu fui dar estudo bíblico, ela falou assim, eu nasci católica, vou morrer católica, sou devota de Maria. Eu quero estudar a Bíblia para ajudar meus alunos lá no catecismo. Eu nunca vou na sua igreja. Você vai ensinar a Bíblia mesmo assim para mim? Ela falou isso. Eu falei, Deus me enviou aqui para ensinar as Escrituras. Se a senhora quiser aprender as Escrituras, a senhora indo ou não na minha comunidade. O meu papel é explicar as Escrituras. Queridos, Deus me deu o prazer de fazer o que Cristo fez naquela tarde. Explicar as Escrituras. E eu tive o prazer de mais ou menos 10 meses depois, eu ver aquela mulher descer as águas do batismo. Eu tive o prazer de bater numa outra porta e saiu o senhor João, que eu falei para vocês, um senhor simples. E ele falou assim, eu vim aqui porque eu estava com um papelzinho na mão da pesquisa bíblica. E eu falei assim, meu irmão, o senhor respondeu a pesquisa bíblica que é um estudo bíblico. E eu vim aqui para dar o estudo bíblico. Um homem sincero, querido, sincero. Ele falou assim, meu jovem, senhorzinho ali, eu respondi que sim na pesquisa bíblica, porque vieram 2 jovens bonitas aqui. Elas me deram um livro e perguntaram se eu queria receber um estudo bíblico. Eu fiquei com vergonha de dizer não. E eu acabei falando sim, mas acho que eu nem quero estudar a Bíblia. Eu falei, mas você não acha importante estudar a Bíblia? Ele falou, eu acho importante, mas eu vou falar para você. A minha esposa vai numa outra igreja aqui. Olha a desculpa dele. Se ela souber que eu estou estudando a Bíblia com o senhor e não vou na igreja dela, minha mulher vai ficar brava comigo.
Eu falei, seu João, cadê sua esposa? O povo do interior, tudo simples, muito... Ele entra aqui, e aí, já pôs eu para dentro. Veio a esposa. Como é o nome da esposa do Sr. João? Interior. Como vocês acham que é o nome da esposa do Sr. João? Tinha que ser a Dona Maria. E aí veio a Dona Maria. Eu falei, Dona Maria, eu vim aqui para dar estudo para o seu marido. E aí eu já falei, eu não escondi o que ele falou não. Falei, ele disse aqui, Dona Maria, que se eu der estudo da Bíblia para ele, a senhora vai ficar brava porque ele não vai na igreja com a senhora. É verdade? Aí ela falou assim, que ele não vai na igreja comigo é verdade, mas que eu vou ficar brava é mentira, pode dar estudo bíblico para ele. E eu dei estudo bíblico para aquele homem, para aquela mulher. E eles tinham um filho, tem um filho, o Renan. Menino simples do interior, bem humilde, envergonhado. Quando eu cheguei para dar o primeiro estudo bíblico, o Renan foi para o quarto. Era sábado à tarde. Às vezes ele estava assistindo futebol palmeirense, alguém acostumado com vitórias, né? E aí, o Renan ali, eu falei, Renan, vamos estudar a Bíblia? Não, fica à vontade. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Eu sei que teve um dia que e às vezes eu chegava, ele estava assistindo o jogo do Palmeiras ali, na TV. E eu, como bom palmeirense, sábado à tarde, pecava um pouquinho. Opa, quanto está o jogo? Está ganhando, está perdendo. E normalmente era 4 horas da tarde, o estudo ali, eu sempre pegava o comecinho do jogo. Estava começando. E o pai dele, sabe o que o pai dele fazia? Desliga a televisão, que agora a gente vai estudar a Bíblia. Você acha que ele ficava com raiva de mim? Lógico. Na hora do jogo, acho que ele até pagava o pay-per-view lá para assistir o jogo. Chegava na hora, chegava o pastor para subir, tinha que fechar, ele ia para o quarto. E aí um dia eu falei assim, poxa vida, o Renan tinha que entrar aqui nesse meio. Eu preciso explicar as escrituras para o Renan também. E um dia, enquanto ele sempre ia para a mesa da cozinha ali, eu lembro que teve um dia que eu bati na porta do quarto. E aí, Renan, como é que está o Palmeiras? Aí começou a puxar o papo do Palmeiras, começamos a falar do futebol. E aí eu comecei a falar, porque eu acompanho, eu sei quem são os jogadores, eu sei que amanhã tem final com o São Paulo, né? E que a gente vai ser campeão de novo. E aí eu comecei, pode rir, São Paulinos aí. E aí eu conversava com ele desse jeito, que é verdão, e não sei o que lá, e papá. Eu falei, ô Renan, já falou muito do Palmeiras, vamos estudar a Bíblia aqui com seu pai, com a sua mãe? E não é que um dia ele aceitou sentar na mesa e receber estudo bíblico? Eu fui embora lá em janeiro de 2017. O Renan não se batizou, nem a esposa, nem a Dona Maria, nem o Sr. João. Não se batizaram, aquela família ali. Só que os irmãos que ficaram lá, ardia o coração deles, eles continuaram pregando o evangelho. Meses depois, eu recebi a foto do Renan descendo as águas batismais, primeiro que os pais. Depois os pais vieram também. E o ano passado o Renan me mandou um vídeo. Aquele menino que trabalhava lá na roça, tirando leite de vaca, hoje faz medicina veterinária no NASP Engenheiro Coelho. E eu vejo assim a mudança que aconteceu naquela família. E a mudança só aconteceu por quê? Porque um dia o evangelho bateu naquela porta e explicaram as escrituras para eles. E tem um detalhe que eu não contei. Na porta do quarto do Renan, era uma porta de ferro que estava toda arriscada. Eu falei, o que aconteceu? Passou um gato aqui, que arranhou essa porta? A Dona Maria falou, pastor, faz alguns meses que o João parou de beber. Mas quando ele chegava bêbado aqui, eu me trancava com os meninos no quarto, e ele dava, isso aí é marca de facão. Ele chegava possuído aqui, alcoolizado, e falava que ia matar a gente. Isso aí é marca de facão. Mas Jesus Cristo tocou o coração do João, e o João não bebe mais. Irmão, vocês percebem que o evangelho muda? O evangelho transforma? É esse evangelho que você tem que viver. Fale de Deus, fale da palavra de Deus, mas vive essa palavra. Porque se você não viver essa palavra, você está perdendo tempo vindo aqui. Você está perdendo tempo assistindo live e mais live. Se você não põe a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E lembre-se, a vontade do Pai é salvar todos nós. Mas nem todos querem. E Deus vai respeitar isso também.
Que Deus nos abençoe, irmãos. Que possamos estar do lado daqueles que aparecem ali em Apocalipse 7, que vão louvar a Deus, porque um dia decidiram amar e fazer a vontade desse Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Santo e bom Pai, te louvamos pelo dom da vida. Te louvamos, ó Deus, pela chuva que cai nesse momento e rega a terra aqui em Piracicaba. Te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova. Nós não merecemos, ó Deus, nós reconhecemos isso, mas entendemos, ó Deus, que o Senhor faz isso porque o Senhor nos ama demais. Ó Deus, que nós possamos aceitar esse apelo de nos entregar a Ti. Que possamos aceitar o sacrifício que um dia Jesus fez por cada um de nós. Mas que também, ó Deus, possamos viver de acordo com a Tua palavra. E quando arder o coração, assim como ardeu daqueles 2 discípulos, quando arder aqui o coração, que possamos sair para o mundo, testemunhando que Cristo em breve vai voltar. Deus, que não demore isso, que esse coração já esteja ardendo agora, que arda hoje, e que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Perdoe as nossas falhas, ó Deus, perdoe nossos pecados, nos ajude a amar mais, a perdoar mais, e a ser mais semelhantes a Cristo. E se assim fizermos, ó Deus, muitas pessoas vão entrar para as fileiras, que vão estar ali, naquele grande dia, louvando o Teu nome. Nos abençoe, nos dê um sábado na Tua companhia, abençoe toda a comunidade que está reunida aqui neste momento, em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe todos, um feliz sábado. Amém.